Vou falar sobre a direção comportamental. Portanto, estamos a analisar o funcionamento da espécie humana. Portanto, o que é que determina o comportamento da espécie humana. Quando a espécie humana era essencialmente caçador-recoletores, a direção do comportamento era do meio para o indivíduo. A caça termina com o indivíduo atua em função do meio. Onde a caça estiver, ele tem de ir para lá. Portanto, a direção da ação é meio para o indivíduo. Quando chega à agricultura, inverte-se. O agricultor é que vai determinar o que é que vai nascer naquele sítio. Portanto, a postura passa a ser o contrário. Portanto, vamos ter aqui, se aqui o meio determinar o comportamento do indivíduo, na agricultura é o indivíduo que vai determinar quais são as espécies que nascem, onde é que nascem, e vai tratar delas. Quando são os pastores, o pastor é que determina para onde vai o rebanho, quando é que mata, quando é que cria. Portanto, esta alteração vai provocar, portanto, há uma alteração na direção do comportamento. Vai determinar uma alteração mental grande. Portanto, aqui temos uma noção de o indivíduo integrado no meio, portanto, o indivíduo atua em função do meio. Aqui temos o contrário, o indivíduo atua em função de si mesmo e subalterniza o meio. O meio aqui, o indivíduo aqui é subalterno ao meio, aqui é o meio que é subalterno ao indivíduo. Isto aqui cria a tal noção de poder, que depois vai determinar um desequilíbrio interno no grupo humano. Portanto, aqui os indivíduos interagem uns com os outros, portanto, o tal grupo social, dentro da noção de que eles tendem a atuar em função do meio social. Portanto, há uma interação, uma integração com o meio, porque é o meio que determina o comportamento do indivíduo. Aqui começa a funcionar o contrário, o indivíduo vê o meio como subalterno a si. Quando tem uma seca, uma tempestade, o indivíduo vê o meio não como algo em si mesmo, mas como algo subalterno a um poder, o tal Deus. Portanto, o que é que ele faz? Ele inventa uma fantasia à sua imagem e semelhança, portanto, o tal Deus que é o dono do meio. Portanto, o meio é sempre visto como algo subalterno, algo a ser manipulado. Temos aqui então a base de poder. Há uma alteração da cosmovisão. Novamente, o que é que vai acontecer? A base do comportamento humano, da cultura. Portanto, temos então religião, regime, rotina. Aqui é a forma como vem a realidade. Portanto, a rotina passou a ser uma rotina do indivíduo sobre o meio. Portanto, isso vai terminar uma cosmovisão de poder. Religiões de poder, começa a ver a realidade em função do poder. E o regime vai ser em função dessa cosmovisão de poder, um grupo vertical. Portanto, aqui o grupo é horizontal, os indivíduos têm toda a postura de que têm de interagir com o meio, têm de atuar em função do meio. Aqui não, aqui passa a ser um grupo vertical, em que há uns comandos e outros têm de obedecer. Porque é isso que eles fazem, que a agricultura faz. O agricultor tem uma noção de poder em relação ao meio. Agricultura e pastor. O que é que vai acontecer depois em termos de comportamento humano? Isto é um desequilíbrio. Há uns comandos e outros que obedecem. Portanto, quando há uma alteração, uma reversão na direção do comportamento, isso vai provocar uma deformação mental. Uma alteração da cosmovisão. O que vai acontecer? Antes o grupo é uno, depois aqui este grupo é fragmentado. Isso acontece com o Neolítico. O que vai acontecer quando aparece o Neolítico? Aparecem os tais armazéns. Portanto, o agricultor vai atuar para depois armazenar, para depois comer mais tarde. Portanto, o que vai acontecer? Produtor, armazém, usufruto, quando há esta interação. Vai haver uma divisão do grupo. O grupo vai se fragmentar. Decorrente desta tal, o indivíduo manda os outros. Aqui é o que chamam depois povo, são os servos. Aqui, quem controla o armazém, controla toda a gente, o clero. E aqui, a corte de poder. Portanto, um grupo horizontal, uma sociedade, um conjunto de sócios. A base tende a agir em função do meio humano. Para o seu inverso, um poder em que uns mandam e outros obedecem. Vou repetir o que aconteceu na rotina. Quando se fragmenta o grupo, vão ter os que vão produzir os meios do armazém,
os que vão controlar o armazém e os que vão usufruir. Tá? E temos então a estrutura a partir do Neolítico, o desequilíbrio humano. Portanto, com o armazém vai haver grupos excessivamente grandes, vai-se perder a unidade do grupo. Um grupo humano é entre 40 a 50 pessoas, que pode aumentar até no máximo 150. Portanto, isso quer dizer o quê? O grupo humano é um órgão social humano, que é um grupo que tem sistema nervoso. Portanto, quando vivem entre eles, entre 20 e 40 pessoas, eles conhecem-se todos, eles têm ligações sentimentais. Se acontece alguma coisa a um indivíduo, os outros sentem. Portanto, há uma ligação sentimental. O grupo tem sistema nervoso e atuam em função de todos, porque são todos precisos, são grupos muito pequenos. Aqui não, o grupo começa a ser demasiado grande, o poder não quer saber dos cérebros, nem se considera igual, embora mande neles. Portanto, estamos num grupo fragmentado, estamos aqui numa patologia grupal, decorrente da divisão, da alteração da atividade. Aqui vemos então como uma alteração da rotina vai determinar uma alteração da cosmovisão e o regime. Este regime é o tipo de grupo. Portanto, temos aqui a forma de ver, o grupo que se forma e a atividade que tem. Portanto, a cosmovisão, o grupo e a rotina. Antes, a rotina era de integração, o indivíduo tinha, o que determinava o indivíduo, a ação do indivíduo era o meio, portanto, se ficasse calor ou frio, tinha de migrar, ia atrás da caça, tinha de andar à procura onde é que estavam os vegetais. Essa rotina determina uma cosmovisão de integração, tá? O indivíduo é parte do meio, faz parte do meio, e o regime é de integração, portanto, o grupo horizontal. Quando muda, a rotina passa a ser uma rotina de imposição, de poder sobre o meio, uma cosmovisão de poder e um regime de poder que é um regime vertical. Tá? Isso, novamente, depois vai terminar ainda com a atividade, uma divisão do grupo, estratificação e desequilíbrio.